Certo, pessoal, então vamos lá. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender sobre imagens HTML. Vou começar aqui alterando o título para imagens. Vou colocar aqui também um H1 para imagens. E a primeira tag que a gente vai ver vai ser a tag IMG. Vou usar a ajuda do VS Code. E aqui ele já vai inserir para a gente dois atributos. O primeiro é o src, que é o source, a origem da imagem. E o segundo é o out, que é um texto alternativo. Esse texto aqui vai ser apresentado caso ocorra um erro ao tentar carregar essa imagem. E ele também vai ser utilizado por leitores de tela. Vai ser utilizado para acessibilidade. Robôs que não possam ler a nossa página também vão olhar para esse atributo aqui. Por exemplo, nesse momento a gente não tem nenhum valor no atributo src. Eu vou abrir essa página no navegador, mas dessa vez eu vou abrir de uma forma diferente. A gente vai utilizar o caminho desse arquivo na minha máquina. Lembrando sempre de salvar, aqui em cima está essa bolinha, vou pressionar aqui Ctrl S, salvei o arquivo, vou vir aqui na aba, vou clicar com o botão direito do meu mouse e vai aparecer algumas opções para mim. A opção que eu quero é essa daqui, Copy Path. Se você está utilizando em português, provavelmente vai estar escrito copiar caminho. Então você pode copiar tanto por aqui, quanto aqui na aba Explorer também você pode clicar com o botão direito em cima do arquivo e ir em copiar caminho. Então eu vou copiar, vou vir aqui no meu navegador, e aqui em cima, na barra de endereço, eu vou colar o caminho que eu copiei lá do VS Code. É só apertar o Ctrl V ou clicar com o botão direito aqui e colar. Vou pressionar Enter e pronto. Estou com a minha página carregada aqui também. Essa é uma outra forma que a gente tem de abrir essa página, além de usar a extensão. E lembrando que como a gente não está utilizando aquela extensão do VS Code, a gente vai precisar sempre atualizar essa página aqui depois de cada alteração. A gente precisa vir aqui e apertar no botão para atualizar a página. Mas isso é para que eu possa mostrar para vocês já como carregamos imagens diretamente do nosso computador na nossa página. Bom, como você pode perceber, a gente não consegue ver nada aqui ainda. Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code e colocar dentro do atributo Alt um texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto de imagem de uma pessoa andando de skate. Vou salvar o meu arquivo. Inclusive, eu vou fechar essa aba aqui lateral. Posso clicar no papelzinho aqui para fechar. Assim a gente tem um pouquinho mais de espaço aqui para trabalhar. Agora que eu coloquei esse texto aqui dentro, eu vou voltar no navegador. Vou atualizar a página. E olha só que a gente consegue visualizar agora um ícone padrão de que a imagem não foi carregada. Deixa eu dar um zoom para a gente visualizar melhor. E vamos também conseguir visualizar um texto aqui alternativo para essa imagem. É o mesmo texto que os robozinhos e ferramentas de leitura de tela vão ler para o usuário. Vamos então carregar a imagem no nosso site. Para isso, a gente vai utilizar um site bem legal que tem na internet, que disponibiliza diversas imagens para a gente utilizar nos projetos gratuitamente. O site é esse daqui, pixum.photos. Eu vou deixar o link na descrição, mas vocês também podem pesquisar no Google por Lauren Pixum. E vai ser aqui a primeira ou a segunda opção, então vocês podem acessar por aqui. Logo no início do site, você vai ver que já possui alguns links aqui. E sempre que você acessar esse link, você vai ter uma nova imagem. Por exemplo, vou clicar aqui nesse link. E eu vejo aqui uma imagem de um oceano, de um lago, alguma coisa assim. Vou voltar aqui, vou clicar novamente. Agora é uma imagem de uma árvore. Então toda vez que a gente acessar esse site, esse link na verdade, a gente vai conseguir ter uma imagem nova. E esses números que a gente vê aqui, eles são referentes à largura e à altura da imagem, que a gente também pode personalizar. Por exemplo, eu vou copiar esse link aqui, vou voltar aqui numa nova aba do navegador, vou colar. E vou alterar aqui de 200 para, por exemplo, 800 de largura e depois 500 de altura. Lembrando que esse parâmetro é referente à largura e esse aqui é referente à altura. Vou acessar o site e a gente vai ver aqui que eu já tenho uma nova imagem carregada e dessa vez ela é uma imagem maior do que aquelas que a gente estava recebendo anteriormente. Inclusive, se você descer um pouquinho aqui no site, você vai ver que é possível usar uma imagem específica. Para isso, a gente só precisa adicionar aqui a palavrinha ID acompanhada do identificador dessa imagem. Cada imagem nesse site tem um identificador. Por exemplo, esse cachorrinho aqui na lateral, ele é identificado pelo número 237. Então, se eu acessar esse link aqui, vou clicar, consigo ter aquela mesma imagem do cachorrinho lá, com aquelas proporções que eu pedi de 200 por 300. Vou voltar aqui no site, vou copiar esse link aqui, vou colar em uma nova aba. Então, nessa nova aba, eu vou alterar aqui os parâmetros também, vou aumentar, vou colocar igual anteriormente de 800 de largura e 500 de altura. Vou acessar e a gente tem aquela mesma imagem do cachorro, só que dessa vez um pouco maior. Então essa ferramenta é bem legal para você usar se o seu site é bem simples, ou se você precisar de alguma imagem, ou precisar trabalhar com diversas imagens, então esse site é bem legal para a gente utilizar. Então eu vou fazer o seguinte, novamente, eu vou copiar esse link aqui, vou colocar aqui no navegador, mas dessa vez eu vou utilizar o identificador 904. Essa é a imagem que eu quero, nas proporções novamente de 800 por 500.
a gente vai ter essa imagem aqui do rapaz andando de skate. Inclusive, é a imagem que a gente vai utilizar no nosso projeto final dessas aulas. E para salvar essa imagem, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em salvar imagem como, se você estiver usando em português, é assim que vai aparecer para você. Abriu aqui a tela para poder salvar a minha imagem. No meu caso, eu vou salvar aqui no desktop, que é a área de trabalho, e vou colocar o nome aqui de skate. Vou salvar a minha página. Com essa imagem salva aqui no meu desktop, eu preciso informar ao nosso código onde está a imagem. Bom, após salvar a imagem, então eu consigo visualizar ela aqui no meu desktop, junto com a minha pastinha de vídeos, de todas as aulas que a gente teve até o momento. E agora a gente deve informar ao nosso código onde está essa imagem. E vai ser através do atributo src. Vamos entender como é que funciona essa parte de diretórios, de pastas. Eu estou aqui no meu desktop, começando pela minha pastinha de vídeos. Dentro de vídeos eu tenho a aula 05 e aqui dentro eu tenho o meu arquivo HTML, que é esse mesmo que a gente está vendo aqui no VS Code. A gente tem que ter em mente que o nosso navegador vai procurar as imagens sempre iniciando do mesmo diretório, ou seja, da mesma pasta do meu arquivo HTML. Então primeiro ele vai procurar aqui nesse diretório e se ele não encontrar, ele vai dar aquele erro que a gente já viu lá na página. Ele vai utilizar o texto alternativo. Então se eu simplesmente vier aqui e informar skate.jpg, vou salvar e voltar no meu navegador, nada vai acontecer, exatamente pelo fato de que o navegador não conseguiu encontrar a imagem. Para que a gente possa corrigir isso, eu vou voltar aqui no meu explorador de arquivos e a gente vai analisar que eu teria que voltar 2 níveis de arquivos para conseguir visualizar essa minha pasta skate. E é possível a gente informar isso para o navegador, para ele procurar 2 níveis acima. Para isso, a gente precisa vir aqui e digitar .. Dessa forma, a gente voltou um nível. Tanto que você pode ver que aquelas pastinhas que estão um nível acima já começam a aparecer aqui para mim. Isso porque o VS Code dá uma ajudinha aqui pra gente. Só que como a gente já viu, a gente precisa voltar 2 níveis. Então eu vou voltar mais um nível, .. novamente. E dessa vez eu tenho aqui a nossa imagem, inclusive com o VS Code aqui também já encontrando a nossa imagem. Você pode apagar isso aqui tudo, inclusive, e dar um Ctrl espaço. Nesse caso aqui o VS Code está procurando na pasta atual, então só tem o nosso arquivo index. Eu posso dar um .. ele vai completando para mim. Isso aqui facilita bastante a vida para a gente encontrar a nossa imagem com facilidade. Então vou selecionar, vou salvar o meu arquivo e vou voltar no nosso navegador. Dessa vez eu vou dar um F5 aqui, vou atualizar a página e pronto. Dessa vez a gente consegue visualizar a nossa imagem. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui que eu coloquei. Vou voltar aqui para o 100% normal. E aqui a gente tem a nossa imagem de 800 de largura por 500 de altura. Inclusive a gente vai perceber agora que o texto alternativo já não é mais apresentado. Isso porque, como o navegador encontrou a nossa imagem, aquele texto não é mais necessário ser apresentado. Bom, mas dando uma olhadinha nessa estrutura de pastas aqui, a imagem está em outra pasta, e não é a mesma do nosso arquivo HTML. E isso não é legal, porque a gente acaba tendo arquivos espalhados e fica difícil a manutenção, caso a gente queira encontrar e apagar ou alterar essa imagem. Por conta disso, a gente vai remover essa imagem para dentro do mesmo diretório do meu arquivo .html. Você pode fazer isso de forma muito similar na sua casa. Eu vou basicamente clicar aqui na imagem e vou arrastar aqui para dentro da minha pasta. E dessa vez agora ela está no mesmo diretório aqui do meu HTML, na mesma pasta. Inclusive, se eu vier aqui no meu VS Code e clicar no papelzinho, agora eu consigo visualizar aqui o meu arquivo aqui dentro. Porém, se eu voltar no meu navegador e atualizar a página, eu vou ver que quebrou novamente. Eu estou vendo o texto alternativo aqui. Isso porque a gente mudou a imagem de lugar. Então, o navegador não consegue mais encontrar esse arquivo lá na minha área de trabalho. Ele já está dentro dessa pasta. E por conta disso, a gente pode remover esse caminho aqui relativo à nossa área de trabalho. Removi, vou salvar. Agora eu estou aqui no mesmo diretório. Inclusive, o VS Code já até encontrou. Se eu segurar o Ctrl e apertar aqui dentro, o VS Code vai abrir a imagem para mim. Então, beleza, ele encontrou a imagem. Vou voltar aqui no meu navegador, dar um F5 e tá tudo funcionando. Por fim, caso você queira criar uma pasta para colocar todas as imagens e deixar de forma mais organizada, nós podemos clicar nesse botão aqui no VS Code e ele vai me pedir o nome da pasta. Vou digitar aqui imagens e eu posso, através do próprio VS Code, clicar e arrastar essa imagem aqui para dentro. Vou clicar em sim e após fazer essa mudança, mover a minha imagem aqui para dentro, você já deve imaginar que isso vai fazer com que o nosso site pare de funcionar. Mas é só eu ajustar aqui a pasta, eu posso inclusive apagar, dar um Ctrl espaço, o VS Code vai me ajudar aqui, eu tenho um diretório chamado imagens e uma imagem chamada skate, skate.jpg. Vou salvar, voltar no navegador e tá tudo funcionando conforme a gente esperava. Bom, de volta aqui no meu VS Code, eu vou quebrar aqui a linha, só para a gente conseguir visualizar melhor e fechar aqui a aba Explorer. E tem mais 2 atributos que eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro deles é o width, que seria a largura.
largura. Eu vou colocar aqui dentro o valor de 400 e vamos ver como ficou no navegador. Salvei, voltar no navegador, deu um F5 e a gente consegue visualizar que a imagem agora reduziu, ela está menor. Lembra que lá no site a gente selecionou o tamanho de 800? Dessa vez a gente veio aqui e reduziu ela para 400 de largura. Então a gente também pode fazer isso através do nosso código. E inclusive a gente consegue perceber que, mesmo alterando a largura da imagem, ela manteve a sua proporção, ou seja, não teve nenhuma distorção da imagem. Eu vou utilizar aqui agora, no nosso código, um segundo atributo, que é o height, de altura. Vou colocar aqui o valor dele de 600, só para a gente ver uma distorção ali no nosso navegador. Vou salvar e voltando aqui, a gente vê que dessa vez teve uma distorção, a imagem ficou esticada aqui. Então é interessante sempre ter em mente que manipular a altura da imagem pode causar distorções. No futuro a gente vai ver algumas formas de alterar o tamanho da imagem, também utilizando o CSS. Bom, de volta no VS Code a gente tem uma outra forma de carregar a imagem, e é provavelmente a forma que você mais vai utilizar, que é utilizando o caminho dessa imagem na internet. Vou criar aqui um novo IMG, nesse caso de cima a gente está usando o nosso link direto do nosso computador. E aqui nesse cenário eu quero mostrar para vocês como a gente utilizar um link direto da internet. Vou voltar aqui no meu navegador, vou voltar naquele site que a gente já abriu anteriormente no início da aula, e vou selecionar aqui esse primeiro link, que dá aquelas imagens aleatórias para a gente. Vou voltar aqui no meu VS Code e vou colar aqui dentro de src. Aqui dentro de Alt eu vou colocar uma imagem aleatória da internet. Apenas um texto aqui padrão. Vou voltar no meu navegador, vou dar um F5 e pronto. Dessa vez a gente consegue visualizar aqui uma nova imagem. E o interessante desse site, daquele link que a gente utilizou, é que toda vez que a gente pressionar aqui o F5 ou atualizar a página, a gente vai conseguir ver uma imagem diferente. Isso pode dar um efeito bem legal dependendo do site que você está criando. Toda vez que o usuário entrar, ele vai ter uma imagem diferente aqui sendo apresentada para ele. E da mesma forma, a gente pode voltar aqui no nosso código e definir uma largura para essa nossa imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de 1200, uma largura bem grande, e agora ela ficou aqui gigante na nossa tela. E até bem distorcida porque o tamanho dela era bem menor. Bom, com isso a gente viu como funcionam as imagens no HTML. A gente vai utilizar no nosso projeto final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te vejo na próxima.